De boa, tudo bem? Estou fazendo aqui a minha caminhada. Estou sem camisa, suado, e vou deixar você aqui com esse visual aqui desta linha de trem que eu prezo muito, criada ainda no Império, não é? Um dos maiores imperadores que o mundo conheceu, Dom Pedro II. Pessoal, eu venho esse vídeo aqui rapidamente para trazer para vocês algumas curiosidades, não é? Que a gente vai colhendo, né? E que é importante nós sabermos. Não estou aqui para criar polêmica, mas a função deste pequeno canal, que é tão desprezado, chutado, amassado, né? Como foi o nosso grande mestre terreno, o saudoso professor Olavo de Carvalho. Tudo que ele falou, nós estamos vivenciando. E muita gente chutou, né, o balde contra o professor Olavo. Pessoas que nunca leram até o final um livro de 100 páginas. Pessoas que nunca sentaram para meditar nada, apenas são ouvintes, né? Muitas vezes ouvinte de pessoas que também não têm o mínimo, né? Nunca tiveram paciência para ler, estudar, como fez o nosso saudoso professor Olavo de Carvalho. Quando você anda com o sábio, a tendência é você ser sábio. Quando você se junta com os tolos, já sabemos o final, não é? E o Brasil tem muito andado com os tolos. Por isso, humilharam até o fim da vida o professor Olavo de Carvalho, porque ele não tinha político de estimação. O patrimônio do professor Olavo de Carvalho, como ele falava, é o Brasil, independente de quem esteja na política. Se seguirem o manual que faz um país desenvolver-se e ter um povo livre e democrático, então o professor Olavo de Carvalho dizia: este sim é o meu representante. Bolsonaro, por início, mostrou isso nos seus longos discursos na internet, nos encontros, não é? Mas com a vitória tudo mudou, né? Tudo mudou. E aquilo que ele pregava de parar de uma vez por todas aqueles que tanto mal fez ao Brasil, ele infelizmente não cumpriu. E aqueles que estavam em cadeias, ainda lá no governo Dilma, como Lula, Disseu, né, e outros, foram libertados no governo Bolsonaro, chamado governo dos pastores, né? Mas o que eu trago para vocês aqui, pessoal, é uma notícia um tanto que é incrível, né? Ficamos sabendo que Bolsonaro é o único cara no momento que pode mudar o Brasil em todos os sentidos. Basta ele querer. E a questão vem, será que ele quer? São milhões de pessoas que estão em suas casas, nos seus sofás, assistindo pela televisão, pelo o computador, pelo celular, o Brasil afundando. Essas pessoas não têm ação nenhuma, porque sempre na história do mundo, quem inicia qualquer revolução é um líder. E esse líder, ele é seguido pelo povo, e o Brasil não é diferente. Os brasileiros adotaram Bolsonaro em 2019, fecharam os olhos para tudo que aconteceu com relação negativamente com ele. Inclusive a embrulhada do filho dele, que até hoje ninguém sabe a verdade. O valor da mansão em plena pandemia, que dizia ser 6 milhões, mas na verdade foi 16 milhões. E o porquê Bolsonaro se calou e deixou que o STF
mandasse e desmandasse no Brasil. Muitas pessoas acreditam que o nó é mais embaixo, para não falar outra coisa aqui, e que essa gente estão presas a um segredo de família que está nas mãos dos ministros do STF. Portanto, tem que ficarem calados, porque senão essa coisa vai para o ar. E aí acaba de uma vez por todas com a popularidade do capitão Jair Bolsonaro. É o que dizem por aí. E eu aqui do canal, pequenininho, não posso afirmar que isto é verdade. Mas a gente olhando os fatos, quando a gente ouviu isso aí, ficamos um pouco enfurecidos. Mas depois os fatos vieram à tona com a aproximação da família Bolsonaro com o PT. O PL do PT, o PL de Bolsonaro, né, apoiando aí as pautas do Lula, as pautas lulistas, mais importante, como, por exemplo, recentemente, para você lembrar, a vitória do Zanin, que é o ninguém mais, ninguém menos que o advogado pessoal do Lula. E esta vitória não teria vindo se não fosse com apoio em massa do partido que Bolsonaro e a esposa dele são presidentes de honra. Não teria vindo sem o apoio dos conservadores que lá estão, como Flávio Bolsonaro, que declarou praticamente o voto dele no Zanin, dizendo que ele era um cara ético e que agradava a forma como o Zanin agia aí no seu dia a dia. Então, pessoal, são coisas como estas, né? Se eu voltar um pouquinho para trás, outras aproximações do Lula com o Bolsonaro, com a família dele, foi na questão da CPI da Lava Toga, aquela CPI que era a CPI da salvação em 2019. Salvaria o Brasil se não houvesse uma pedra no meio do caminho chamado Flávio Bolsonaro e PT, que se uniram para derrubar a CPI da Lava Toga. E houve deputados que saíram machucados do PSL porque não apoiavam a iniciativa do Flávio Bolsonaro em derrubar aquela CPI. Se criou até um partido chamado Direita Flaviana. E se não fosse por conta da família do Bolsonaro, o Brasil tinha sido passado a limpo. Foi a oportunidade única. Daí para cá, depois que derrubaram a CPI, o STF passou a mandar na pauta. E como dizem por aí, a família Bolsonaro estão presas nas mãos dos ministros do STF. Você diz aí, não, mas isso você é petista, você é exterrorista, você é taxista. Não, basta olhar os fatos. Quando você vê milhões de pessoas de joelhos na frente do exército e ninguém da família Bolsonaro se manifestando para que as pessoas saíssem dali e tomassem outro rumo, porque o exército, eles tinham certeza que o exército era inimigo do Brasil. Eles já sabiam, mas foi estrategicamente um fato combinado com a esquerda, porque enquanto o povo estava parados na frente do exército, sem nada a fazer, havia um trabalho, né, para que chegasse a posse do Lula. Até se adiantou a diplomação, não é? Com medo que pessoas descobrissem antes que estavam dentro de um caldeirão fervente. Mas isso não aconteceu, senão depois do dia 8, no dia 8, fatídico dia 8, não é? Então foi uma estratégia, inclusive aquele que é muito criticado, Mourão, chegou a afirmar para Bolsonaro: conte a verdade ao povo, para que eles não fiquem enganados. E o Bolsonaro balançou a cabeça que não. Até que chegou o dia 8 e o chicote, né, o chicote comeu solto da parte dos generais, capitães, né, que ordenaram que o povo fossem levados cativos. Nesse meio tempo, a família Bolsonaro tinha tomado chá de sumiço. Não mandaram flores, não lamentaram o fato,
E o chefe maior da família, Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, pegou um avião e ganhou o caminho. Muitos críticos dizem que ele tinha uma promessa com a filha de levar ela na Disney. E aí aquele momento era um momento propício, um momento que 2.000 pessoas estavam caindo no chicote. E aqui nós não tínhamos nenhum líder para sair na frente. E eu te pergunto, quem acompanhou o PT, jamais isso aconteceria dentro do PT, porque eu tenho certeza que o Lula vinha para frente, Gleisi Hoffmann e companhia viriam com a imprensa para cima, se fosse o caso do Bolsonaro, para cima para defender os seus afiliados. Nessa parte, o PT é muito mais competente do que os líderes da nossa direita. E tem mais, é importante para o Bolsonaro que o STF mantenha sob sigilo algum tipo de podridão, porque você não vai me dizer que o Flávio Bolsonaro conseguiu 16 milhões com a vendinha de vender chocolate lá do Meia dele, ou nos 2 anos de senador que ele tinha naquela época, né? Aliás, 4 anos, né, de deputado, não é? Acho que era isso. Ele não tinha como conseguir 16 milhões. Faça uma conta do salário de mais ou menos 30 mil por mês. Não chega a isso, né? E vamos dizer assim, 12 com 12, 24, né? 48 meses daria 16 milhões? Não daria, não é? Então, pessoal, algo amarra Bolsonaro ao STF. Mas mais importante para Bolsonaro é manter o povo amarrado a ele. Pois agora, há poucos dias, estamos sabendo que o Pix estourou. A população brasileira tornou o Bolsonaro mais rico que o Lula. Hoje, Bolsonaro é mais rico do que o Lula sem dar um prego em uma banana, sem ter feito aquilo que ele nos prometeu, como parar a esquerda, como nossa bandeira jamais seria vermelha. Ao contrário, nós estamos mais vermelhos do que nunca. A nossa bandeira, nesse momento, está sendo colorida de um vermelho carmesim, infelizmente. E o povo dormindo e entregando seu suado dinheirinho para um grupo de pessoas, Bolsonaro e família, que no futuro não sabemos o que vai acontecer, mas tenho certeza que muitos daqueles que estão tirando o seu dinheiro, que poderia estar doando para alguém que precisa, como por exemplo os presos, os mártires por defender Bolsonaro, estão presos, como o Índio, umas pessoas do dia 8 presas injustamente, e outros, que eu não recordo aqui, inclusive doentes. Ninguém faz campanha para ajudar essa gente, mas continuam enchendo os cofres de Bolsonaro loucamente. Esta é a realidade de um povo que pouco se informam, e sempre, desde que eu sou guri, que essa população tem político de estimação, deixando o Brasil sendo cada vez mais assaltado e descendo sem freio nenhum pro abismo. Sempre foi assim, infelizmente.